Maracanã, o Flamengo saiu vencendo, aí o Gabigol foi expulso, o Bahia ficou melhor no jogo, depois teve acusação de racismo e ainda tudo isso culminou na demissão do Mano Menezes do Bahia. No Maracanã, um duelo com direito a 2 viradas, expulsões e polêmicas. Bruno Henrique começou a escrever essa história, abriu o placar com esse golaço. Bora, Bruno! Depois de tirar tinta da trave, Gabigol foi expulso direto pelo árbitro Flávio Rodrigues por reclamação. O juiz indicou que o atacante xingou ele. Você tinha arbitragem paulista e mineira, quer dizer, quando a gente está disputando ali com o Atlético e com São Paulo. A gente pediu para que isso fosse avaliado, para que isso fosse trocado, para poder até evitar coisas como essa que a gente acabou vendo aqui. Uma coisa lamentável, né? O rubro-negro ficou com -1 a maior parte do jogo e o Bahia foi para cima. Mas quando o BH serviu Isla, o chileno ampliou. No segundo tempo, o Bahia acordou e fez 3 gols em apenas 8 minutos. O colombiano Juan Ramírez diminuiu para os visitantes. Gilberto deixou tudo igual com esse golaço. E em seguida virou o jogo, 3-2 Bahia. Só que aí Pedro entrou e mais uma vez foi decisivo. De peito empatou a partida, 3-3. No apagar das luzes, o camisa 21 deu um super passe para Vitinho fazer 4-3 Flamengo. E ainda deu tempo de Danielzinho ser expulso, também por reclamação. Com a vitória, o rubro-negro chegou à 2ª colocação com 53 pontos, a 5 do líder São Paulo. Mas os holofotes não foram para o triunfo, e sim para uma confusão que aconteceu aos 7 minutos do segundo tempo. Gerson bateu boca com Juan Ramírez. Inconformado, foi à beira do campo discutir com Mano Menezes. Só depois do apito final, o volante explicou o caso e acusou o jogador do Bahia de racismo. Eu fui falar com ele falou bem assim para mim: cala a boca, negro. Eu tô vindo aqui, eu nunca falei nada disso, porque eu nunca sofri, mas isso daí eu não aceito. Nas imagens, Gerson estava nervoso e tentando explicar o que ouviu de Ramírez. Segundo o jogador do Flamengo, Ramírez disse: cala a boca, negro. O técnico Mano Menezes respondeu: agora virou malandragem. Nós não temos nenhum relato, não temos uma imagem, não temos o fato de Ramírez falou para Gerson qualquer coisa desse tipo. Então, quando não temos, logicamente que ficamos do lado do nosso jogador. A indagação de Mano gerou revolta no volante, que disse: malandragem? Pergunta para ele. O vice-presidente de futebol, Marcos Braz, se posicionou e pediu a apuração do caso. O Flamengo, como uma instituição centenária, vem se colocar à disposição do atleta, ao lado do atleta, e mais do que isso, peça a profunda apuração desse episódio. Pelo que o Gerson me relatou, eu lamento muito a forma como ele relatar cala a boca, negro. Eu acho pesado demais para alguém que tem um mercado de trabalho aberto no país, que é recebido como... Eu já trabalhei em alguns clubes e com muitos estrangeiros recebidos super bem. Em nota, o Bahia afirmou que Ramírez nega a acusação feita e a ele está sendo dada a oportunidade de se defender. O clube entende, porém, que é indispensável e imprescindível e fundamental que a voz da vítima seja preponderante. O clube afastou o jogador até a conclusão dos fatos.
A diretoria também anunciou a demissão de Mano Menezes pelas redes sociais. O treinador vinha de 6 derrotas seguidas, mas o motivo do desligamento não foi divulgado. A assessoria do técnico publicou em uma rede social: Mano condena qualquer ato de racismo e reitera que a violência contra quem comete não é caminho para solucionar a questão. Além disso, afirmou que o treinador apoia qualquer avaliação e julgamento justo. Já a CBF solicitou à Procuradoria do Superior Tribunal de Justiça Desportiva a abertura imediata de uma investigação sobre a denúncia feita por Gerson. A entidade encaminhará a súmula da partida para o STJD e reiterou o repúdio ao racismo. Muitos clubes prestaram solidariedade a Gerson, desde os rivais regionais, como o Vasco, até os outros times do Brasil, como o Corinthians. Eu não sei quem foi, mas eu falo que ele é um idiota. Eu não consigo entender o que passa na cabeça de uma pessoa dessa. Ainda mais na Bahia, onde eu moro, eu sei que lá a maior parte das pessoas são negras, então é muito difícil falar sobre isso. É muito difícil, mas, mais uma vez, Gerson, passa o meu apoio, irmão, tamo junto, a Có é forte. Antes de qualquer conclusão da justiça, Gerson deixou um recado aos seguidores: amo minha raça e luto pela cor. O cala-boca negro é justamente o que não vai mais acontecer. É nojento conviver com o racismo e ainda mais com os que minimizam esse crime. Não me calaram em campo e jamais vão diminuir nossa cor. Olha só, a gente está aqui com todo mundo reunido, prestando atenção no que a matéria trouxe. E é muito triste que outra vez a gente tenha que passar por isso e que as pessoas confundam o futebol e se sintam livres, porque no futebol ninguém vai preso. No futebol, as punições são revertidas em efeito suspensivo e cestas básicas. No futebol é assim, no futebol ninguém é culpado. Ninguém, no final das contas, assume o que fez. Então pode, só que não pode. Porque o futebol também é a vida. E a vida é muito mais cruel do que apenas futebol. Bom, aqui comigo, Ulisses Costa, Denilson Show, Ronaldo Soares Giovanelli, Paulo Roberto Martins, Everton Guimarães, todo mundo aqui reunido nessa segunda-feira. E é uma pena que, depois de um jogo tão elétrico, tão intenso, tão maluco, um jogo em que quando o Bahia virou para cima do Flamengo, já deu para perceber que a temperatura estava em níveis astronômicos. Dedê, você sabe que não é legal isso, mas a gente constantemente é na Europa, é no Brasil. Não é privilégio do futebol brasileiro esse tipo de conduta nojenta, não é? Perdão. Já que eu te interrompi, desculpa. Não, é isso. Não, e não tem que se calar mesmo, Gerson. Não tem que se calar mesmo. De ontem para hoje, vendo toda essa repercussão, volto a falar que todas as vezes que isso acontece, me dá um embrulho no estômago, porque é tão surreal para eu poder comentar sobre esse assunto, mas temos que comentar. O que mais me irrita, Renata, é a atitude dos terceiros, sabe? De quem está em volta. Porque a gente teve, recentemente, a gente teve o Paris Saint-Germain saindo de campo pela Liga dos Campeões, recentemente, isso tem 10 dias, 15 dias. Tem uma imagem de um garoto que sofreu racismo também, jogando futebol. E agora o Gerson. Eu estou te falando num espaço de 10 dias, como muito, 15, vai. E aí não tem que se calar. Agora, o Mano Menezes, assim, eu não conheço o Mano Menezes, não tenho amizade com o Mano Menezes, sabe assim? Mas a atitude que ele teve, num assunto tão delicado, foi assim, assim, eu fiquei com vergonha. Fiquei com vergonha da atitude do Mano Menezes. Um cara que conhece de futebol, um cara que é inteligente, um cara que sabe usar as palavras. E ele teve um comportamento de querer passar a mão por cima por causa de um resultado. Porque a atitude do Gerson, o comportamento do Gerson, né? Quando vai se dirigir ao Mano Menezes, e o Mano Menezes fala assim, você quer usar a malandragem? Que malandragem numa situação como essa? Então, parabéns, Gerson. Parabéns. E se fosse mais, de verdade, parabéns, Gerson. Não tem que se calar mesmo. Eu lembrei de uma declaração do Jorge Jesus lá em Portugal, que falou que o racismo era uma coisa de momento. Que momento o quê? Momento o quê, Jesus? Só isso que eu tenho para falar. Vou dividir a rede, a gente segue o papo aqui no debate. Lembrando que estamos ao vivo através do YouTube também.
Ronaldo Soares Giovanelli, claro que você, com a sua longa experiência no futebol, já deve ter visto, já deve ter ouvido, já sabe o desprezo que as pessoas e como as palavras são usadas de qualquer jeito. Por exemplo, nesse mesmo jogo, aos 9 minutos, 9 para 10 minutos, o Gabigol foi expulso e ficou indignado. Mas por que foi expulso? Porque xingou o juiz. Não, mas eu chamei de tal coisa. Ou seja, no futebol, o problema é que as pessoas se sentem livres. Elas não têm medo de uma punição, como você fazer qualquer coisa fora das 4 linhas. Se você fizer na casa de alguém, na rua, num local público, você vai ser punido. Você vai ser levado para uma delegacia, você pode ter um processo nas suas costas. Mas o futebol fica tudo por isso mesmo e as pessoas vão levando. E acho que está num momento que a gente não pode mais tolerar essas pequenas, porém enormes coisas. São outros tempos, né? No caso do Gabigol, ele poderia estar falando que xingou ele mesmo, que xingou a bola, xingou o gramado, mas ele ofendeu o juiz e o juiz colocou ele para fora. No caso do Gerson, eu vou na linha do Denilson também, porque a partir do momento que acontece um fato como esse e o pessoal que está em volta não se manifestar e não abraçar a vítima, é de se pensar. É complicado para o ser humano, né? A partir do momento que você tem um momento como esse de racismo e você também não se atentar e não tentar ajudar e acolher essa pessoa que sofreu esse tipo de conduta, você também deixa de ter o coração, de ter o bom senso. Então é ruim isso. Para a humanidade é ruim. Quando você vê uma coisa errada, não é comigo, eu vou embora. Não, peraí. São outros tempos. Você tem que acolher aquela pessoa que está numa dificuldade, porque nós estamos aqui, estamos vivendo numa pandemia e tudo que acontece no mundo é rápido, é passageiro. Enquanto você não tem esse amor ao próximo, enquanto você não tiver isso no coração, você não é um ser humano. Mas eu tenho família, tá? Você tem família, quer dizer que só a sua família. Você tem que ser solidário, você tem que ajudar o próximo. Estamos aqui de passagem, muito rápido até. Muito rápido, a gente olhando para trás aqui, perdemos amigos e amigos por causa da pandemia e por causa dessa grosseria e de não acolher o próximo também. Isso é pior. Agora, falar do Mano, eu não vou perder tempo para falar do Mano. E sim, aqui meu abraço ao Gerson e nós estamos juntos nessa luta aí, porque não é legal. Não é legal para ninguém. Outros tempos, outras condutas. E nós temos que aqui abraçar aquele que realmente foi aí magoado. E é descabível hoje em dia, não tem como aceitar mais isso. Ulisses, as pessoas vivem, pelo menos historicamente, na busca por uma igualdade. Só que ela não chega porque nós não praticamos essa igualdade. Então, as pessoas não dão exemplo. E no futebol, a gente vê coisas muito permissivas. E isso é de longa data. No futebol, tudo pode. No futebol, tudo é brincadeira. No futebol, tudo é de qualquer jeito. No futebol, nada é sério. No futebol, ninguém morre, ninguém se machuca, ninguém ofende, ninguém é melhor que ninguém. Ninguém, de repente, passa um contrato ou alguém para trás. Enfim, é isso que é triste, porque eu sinto esse campo aberto, onde as pessoas não se responsabilizam, sempre menosprezando. Não, isso não é nada. O racismo é uma coisa muito séria e eu tenho um problema muito sério com isso, porque eu não consigo ver diferença, né? Para mim, todo mundo igual. O maior amigo que eu tive foi o Dionísio Filho, né? O Djonga. Jogou no Atlético Mineiro, jogou no Curitiba, no Pinheiros, no lateral esquerdo. O cara que eu transformei em comentarista. Estava na Copa da África. Né? Na Copa da África. O meu irmão, era meu irmão. Irmão, pode pegar quem é o Dionísio Filho, você vai saber. Irmão, de confidência, de conversa, de choro, de alegria, entendeu? Então eu não consigo ver essa diferença. Para mim é tudo igual, todo mundo é igual, entendeu? E aquele que acha que é superior, ou aquele que quer menosprezar em alguns momentos, só perde. Só perde. Você pode ter maior sabedoria, você pode ter maior força física, você pode ter um monte de coisa. Mas o mais importante é você saber se posicionar com inteligência emocional e saber respeitar. Entre dois seres humanos, existe uma linha amarela, que ela jamais deve ser ultrapassada, que é uma questão do respeito. E quando ela é ultrapassada, só dá problema. Eu estou completamente com o Gerson, eu estou completamente com o Paris Saint-Germain, eu apoio completamente esse tipo de coisa. Só lembrando que a gente está falando em Paris Saint-Germain, mas o time que sofreu a ofensa não foi o Paris Saint-Germain. Não foi o Paris Saint-Germain, mas a postura... Foi o Istambul, Besak Serrir, que a gente tem que lembrar que o Paris Saint-Germain, em solidariedade... Atitude. Né, porque a gente fala PSG, parece que... Mas o Neymar mesmo, mas vale lembrar, claro, de ajudar, de ser solidário. Do Neymar, do Mbappé, de chegar à atitude. Não foi nem com o time deles. Por exemplo, entendeu? Depois disso, ninguém saiu de campo, ninguém parou a partida, ninguém pensou nisso, porque tem também um compromisso desportivo, a gente sabe, vocês sabem
jogaram por muitos anos, mas está chegando num ponto em que se as pessoas não tomarem medidas drásticas, isso não vai parar. Mas quando eu falo do Paris Saint-Germain, que se o Neymar e o Mbappé não tivessem tomado a atitude que tomaram, não teria parado o jogo também. Essa é a grande questão. Não foi nem com eles, você está coberto de razão mais uma vez. Não, porque a gente já falou duas vezes, eu acho que as pessoas às vezes às vezes passa só para acrescentar isso. Foi ótimo. Foi ótimo você lembrar, porque parece que foi uma ofensa ao Paris Saint-Germain. Não, mas a dor que o Paris Saint-Germain, que os jogadores tomaram, que fez com que o jogo fosse paralisado. O próprio Neymar, ele vem batendo há muito tempo nessa tecla. Fala-se do Neymar tantas coisas, mas ele é um cara que... A gente sabe que ele sofre pela exposição, já passou por situação de racismo, inclusive. Então, é muito complicado. A gente se solidariza, mas nem sempre, por exemplo, passamos por isso. E a gente tem que entender, porque a gente tem que sim se colocar no lugar de outra pessoa. É o mínimo que um ser humano faz. Everton Guimarães. Renata, mais uma vez nós estamos aqui tratando de um assunto lamentável. Nós, sempre que esse assunto vem para o jogo aberto, a gente que brinca todos os dias, né? A gente se zoa aqui diariamente. Eu gosto quando esses assuntos vêm para o programa. A gente dá uma quebrada naquele ritmo diário e falar de coisa séria. O Nelson Mandela, que tem uma luta... muito grande, teve uma luta muito grande contra o racismo. Ele falava que o amor, ele chega naturalmente ao coração das pessoas de uma forma muito mais fácil. Ninguém nasce odiando o outro pela religião, pela cor, pela origem. Ninguém nasce odiando. Mas a gente aprende ao longo da vida, né? O amor que a gente sente por algumas pessoas, o carinho por outras, acontece no dia a dia, com a vida, com o passar do tempo. E o ódio a tudo isso que eu citei aqui, a cor, a origem, você não nasce com isso, né? Isso vem crescendo ao longo da vida. Então, a gente aprendeu de uma forma equivocada. Nós, brancos, aprendemos de uma forma equivocada. Me lembro bem que na década de 80, eu assistia aos jogos no Farião, lá em Divinópolis, e tinha um árbitro da Federação Mineira, que ele era de cor preta, e quando ele entrava em campo era normal que todo mundo no estádio chamasse de macaco. Negão, macaco, pau de fumo. Me lembro como se fosse hoje, e era normal. Era normal, porque lá eles não se posicionavam. Por quê? Porque eles não tinham voz. Eles não se posicionavam contra essas atitudes porque eles não tinham espaço. Hoje, a gente, pelo menos na condição de expor a opinião, existe isonomia, né? Eu faço um vídeo, exponho na minha rede social, mas uma pessoa que quer brigar contra tudo isso que vem acontecendo faz a mesma coisa, e isso ganha força, e isso incomoda muita gente. Eles não querem nada mais que a gente, eles só querem algo como a gente tem, que é o tratamento igual. É só isso que eles querem. Então vamos tratar todo mundo de forma igual, né? E o Gerson, a revolta do Gerson, ela se explica, mas eles sabem o que é sentir isso, nós não sabemos. Mas não é por isso que a gente tem que gritar aos quatro cantos e aos quatro ventos que isso é mimimi. Não, isso não é mimimi. Isso é muito sério, isso é muito importante, isso precisa ser debatido e precisa ser combatido. Os jogadores precisam se unir mais a respeito desse tema. E nossa obrigação é debater, sim, a cada dia, mesmo que tenhamos outras notícias, mas nenhuma delas é mais importante que o tema racismo, Renata. Agora, Everton, a gente está aqui, você falando, e vem várias situações à cabeça. A gente está lembrando de muita coisa que só o futebol e os esportes produziram. Paulo Roberto Martins chegou num momento em que as pessoas não podem mais ficar caladas. Não dá mais para sofrer em silêncio. Hoje, você precisa expressar o seu sofrimento, a sua dor, e receber o desprezo de qualquer pessoa não pode ter algo pior. Desprezo por quê? Pela sua cor? Por quê? Por quê? Quem é melhor que o Gerson? Quem faz coisas diferentes? Eu acho que as pessoas têm que começar a avaliar o todo agora, avaliar o contexto que a gente vive, a sociedade moderna. Cobra-se tantas coisas. Se você não pensa como eu, você não é legal. Se você não é do meu time, se você não é do meu jeito, não é assim. A gente está numa democracia, só que a gente tem que colocar a democracia na prática, Paulo. É verdade, Renata, é uma situação muito delicada. Eu só fiquei um pouco relaxado e descontraí um pouquinho com a expressão usada pelo Everton, pau de fumo. Eu lembrei da minha infância, né, da minha adolescência, e a gente usava isso muito.
Mas eu estou abraçado com a causa que vocês também já abraçaram, que é realmente repugnante tudo aquilo que vem ocorrendo com relação ao racismo, né? No Brasil, na França, na Bélgica, na Itália, no Japão, é em todo lado, E é uma luta sem fim, e nós vamos ter que continuar nela, diariamente, cobrando das autoridades, não é? Medidas drásticas. Não, daqui a 3 dias ninguém fala mais no Gerson, ninguém fala mais desse Ramírez, ninguém fala mais, e a coisa vai caindo no esquecimento. Não é assim. É preciso uma continuidade de cobrança para que as pessoas, as autoridades, tomem realmente providências. Por exemplo, esse menino Ramírez, que é um bom jogador da Colômbia, que veio para jogar no Bahia, tem que ser mandado embora do país. Aqui não tem lugar para isso. Já é um caminho. Já é uma maneira de provar que nós estamos nessa luta, sim, seriamente. E é assim que eu penso. E é por isso que agora isso vai ser analisado, tem uma polícia especial para analisar esse tipo de denúncia. Depois isso pode ser levado numa outra esfera jurídica. E aí sim, se as coisas forem comprovadas, até porque é muito difícil de você ver alguém tão injuriado, tão indignado, tão transtornado, se não tivesse acontecido, mas a gente tem que seguir o devido processo legal e isso vai ser feito. E uma coisa bacana que eu queria aqui só dizer para encerrar esse assunto é que essa solidariedade imediata de outros clubes, de jogadores, de pessoas que compõem o futebol, isso foi sensacional. Rivalidade à parte, o que vale é o respeito à vida e o respeito ao ser humano acima de tudo. Bom, posto isso, quero lembrar que a memória deste programa, ela não é tão curta assim, não é? A gente lembra das coisas. Sexta-feira fui massacrada, antes pré-julgada. Lamentável.